Olá, eu sou Luciana Fernandes, sou psicóloga clínica e eu embaso meu trabalho na terapia cognitivo-comportamental e também na psicologia positiva. E é por conta da psicologia positiva que esse já é o segundo vídeo que eu faço sobre o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Vale a pena dar uma conferida no primeiro vídeo. Nesse vídeo, eu começo falando de uma citação da Brené Brown sobre ela ter aversão à incerteza. Você também é assim? Aversão à exposição emocional. Então, em incertezas, a gente pode pensar sobre o nosso trabalho, sobre nossas questões profissionais, se eu vou conseguir me desenvolver bem numa determinada empresa, numa determinada função, se eu vou conseguir evoluir no meu negócio, né? Eu tenho uma empresa e eu quero que os meus clientes todos estejam muito satisfeitos com aquele produto ou com aquele serviço que eu ofereço. Mas será que eles vão gostar? Será que esse produto que eu vou lançar vai ser bem recebido, né? Se eles vão gostar, enfim. Uma mudança que se faz, será que vai ser bem aceita? Em relação à exposição emocional, eu penso muito nos relacionamentos, né? Se eu posso dizer para a pessoa que eu a amo, né? Se eu tenho um tempo para dizer isso, né? Que fica liberado, não, tudo bem dizer após um ano, né? De relacionamento. Ou, né, qualquer tipo de exposição, uma traição de algum amigo. Então, assim, existe alguns aspectos, né, que acaba que a maioria das pessoas vivenciam. E aí ela traz isso, né, a versão dela, a incertezas e as exposições emocionais. E aí por conta disso ela conta que no colégio foi a época que ela desenvolveu o arsenal de defesa dela. Então era uma época que ela criava determinados papéis para que ela pudesse interagir, né, bem lá com os seus colegas, né, da escola e não ficar exposta, não ficar vulnerável. Então assim, será que se eu mostrar determinada coisa, será que as pessoas vão gostar? E se virem as minhas falhas, eu vou ficar vulnerável. Então, vamos criar papéis, máscaras, para que a gente consiga interagir socialmente de uma maneira mais segura. O problema é que, realmente, se você começa, né, a conviver muito com esses papéis, você pode abrir mão de ser aquilo que você realmente é. Depois ela fala também um pouquinho, que vão ser assuntos conectados, sobre nós estarmos nesse mundo para criar vínculos. Nós fomos concebidos para fazermos conexões. Então as pessoas buscam relacionamentos. Aí tá lá, incerteza, exposição emocional lá misturado com os relacionamentos. E aí ela vai estudando, vai pesquisando. Então ela interagiu e fez pesquisa, né, com alguns participantes que se submeteram à pesquisa dela. E essas pessoas acabavam trazendo uma questão muito sensível relacionada a se sentirem vulneráveis, que eram nos relacionamentos as situações lá de traições, de humilhações, de decepções nesses relacionamentos e do medo que essas pessoas sentiam de não serem dignas de terem uma conexão verdadeira. Então ela foi aprofundando esse estudo e aí chegou à conclusão lá que existia muita questão da vergonha, né, de mostrar o que se e o medo, né, que está relacionado a isso. Então ela começou a estudar a vergonha, a empatia, ela fez uma teoria da vergonha e quanto mais ela foi estudando e ela foi aprofundando, ela resolveu ter um olhar bem da psicologia positiva. Bom, deixa eu olhar aqui as pessoas que lidam bem com vulnerabilidade, com vergonha, o que elas fazem para elas conseguirem lidar com as situações de uma maneira diferente das outras pessoas que se impactam tanto e se desgastam tanto emocionalmente quando se veem vulneráveis e expostos. Então ela percebeu 10 sinais que essas pessoas emitiam, assim, coisas que elas cultivavam e consequentemente se libertavam de alguns aspectos. Eu vou te dizer aqui 3 desses sinais que ela colocou lá no livro, são 10. E aí, se você tiver curiosidade de lá dar uma olhadinha para você olhar os outros 7. Todos são lindos, maravilhosos, super importantes da gente cultivar. Mas eu vou trazer aqui apenas 3, que são super importantes também. Então, o cultivo, a autocompaixão. Então, assim, entender que você não é perfeito. Quando você
se cultiva essa autocompaixão, você acaba se libertando do perfeccionismo. A outra questão, outra coisa que se cultiva é a gratidão. Então, se eu me sinto grato em relação à vida, eu me liberto de sentimentos de escassez. Então, se eu olho aquilo que eu recebo, aquilo que eu tenho, e eu agradeço por isso, e não tomo por garantido, eu ter uma casa é algo que eu preciso ser grata, né? Eu ter como me aquecer, ou como me refrescar, eu ter uma família, ter amigos, ter saúde, conseguir enxergar, conseguir falar, me comunicar, enfim. Qualquer coisa, né, que são coisas que a gente toma por garantido, como banais, mas não são. É muito importante que a gente considere essas coisas no nosso diário lá de gratidão, para que a gente consiga dar o peso devido a isso e a gente consiga se libertar daquele sentimento de escassez. E uma outra coisa que ela traz também é o cultivo à autenticidade. Esse é muito interessante, porque quando eu cultivo a autenticidade, eu me liberto do que os outros pensam a respeito de mim. Então, assim, se eu sou autêntica e aceito que eu tenho luz, eu tenho sombra, vai dar uma olhadinha lá no primeiro vídeo, tenho luz e tenho sombra, e ser autêntico em relação a isso, você certamente não vai precisar ter os outros como referência para dizerem quem você é ou como você deve ser. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e nos vemos num próximo vídeo.